em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Mais uma edição do nosso programa especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo as suas dúvidas na área do direito previdenciário. A você o nosso abraço, a você o nosso bom dia. E tá chegando ele, professor Paulo Bacelar, especialista em direito previdenciário. Olá, professor! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez para começar a responder as perguntas aí sobre direito previdenciário, sobre os benefícios do INSS para toda a população que nos ouve. E você pode participar do nosso programa, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Você pode enviar para o nosso WhatsApp, 85992734353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje é da Maria Célia, em Fortaleza. Dei entrada na minha aposentadoria há 2 anos na turma. A última vez que foi movido os autos foi em abril de 2022. O que fazer para saber se vai dar certo a minha aposentadoria? Eu poderia, ela pergunta aqui se o professor pode tirar a sua dúvida. A Maria Célia, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Olha, antes de qualquer coisa, quando a gente faz um pedido administrativo no INSS, a gente precisa ter certeza que a pessoa já implementou as condições para aposentadoria. E a primeira coisa a fazer é olhar o seu cadastro de contribuições, porque no cadastro há muitas incoerências, muitas coisas que ainda não estão acertadas, como datas de saída de emprego em branco, contribuições em atraso que não vão contar para carência, não vão contar para aquela aposentadoria. Então, são várias situações que a pessoa deve olhar para saber se vai dar certo. Se ela tiver direito, mesmo com a demora, aí sim o benefício vai ser concedido e ela recebe todo o retroativo. Abraço então para Maria Célia, e ela coloca uma observação aqui dizendo que gosta muito do nosso programa e era para ter o nosso programa todo dia, professor Paulo Bacelar. Olha, é muito boa essa ideia, né? Fazer um programa ao vivo, todo dia, seria bom. Abraço mais uma vez a você, Maria, obrigado, viu? O Ricardo, em Camusim, participa com a gente também. Meu pai tem hérnia de disco, bico de papagaio e artrose. Eu tenho um atestado por tempo indeterminado. Eu quero saber se a perícia médica é a inicial ou é a aposentadoria por permanente. Eu sou agricultor e eu não posso mais trabalhar. Nesse caso, o professor Paulo Bacelar. Não, a aposentadoria ela sempre vai precisar de uma perícia inicial. Então você vai requerer o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, uma perícia inicial, e aí se o médico vê que a pessoa não tem condições de trabalhar, ela vai já, na primeira perícia, já determinar a aposentadoria por invalidez. Antônia Maria, em Tianguá. Olá, Antônia, seja bem-vinda. Sou MEI e agora em junho eu fiz uma seleção e passei para a prefeitura, contrato de 6 meses e é só meio período, só meio salário. E em agosto eu descobri que estou grávida. Eu quero saber se como MEI eu tenho direito ao salário maternidade. Depende. Se ela contribuiu como MEI um período de 12 contribuições, um período de 10 contribuições, antes do parto, ela tem direito ao salário maternidade como MEI. E como carteira assinada, ela teria que complementar as condições, complementar aquelas contribuições de carteira assinada, porque se ela trabalha meio período e o benefício dela é meio salário,
ela teria que complementar essas contribuições como empregado e a empresa irá pagar o salário maternidade dela no período que ela ficar afastada para ter a sua criança. Depois do parto, a empresa que ela está trabalhando vai pagar o salário dela naquele período. Mas resumindo aqui, professor Paulo Bacelar, se ela tinha Como 10 MEI, contribuições antes de agosto, antes do período da gravidez dela, aí já está ok já, ela pode receber pelo MEI. Como MEI, ela teria que ter 10 contribuições antes do parto para poder receber o salário maternidade, sendo que nesse caso é o INSS que tem que pagar, então ela tem que requerer o benefício junto ao INSS. Daniel, em Horizonte, fiquei impossibilitado de andar e recebo auxílio-doença previdenciário desde 2020. Quando se tornará aposentadoria? É o questionamento do Daniel de Horizonte. Já são 3 anos e 8 meses, porque a advogada falou que após 2 anos eu ia ser aposentado. A doença foi uma neuromielite. Professor Paulo Bacelar, nesse caso, professor, como é que fica a situação do Daniel? Olha, não existe período mínimo de auxílio-doença para a pessoa receber a aposentadoria. O que dá direito à aposentadoria ela comprovar na perícia médica que ela está incapacitada permanentemente para o trabalho, ou através de um atestado médico ou através de um laudo. A pessoa pode ficar 10 anos de auxílio-doença. Enquanto ela não provar que não existe mais condições dela se reabilitar e aquela doença já está incapacitando ela permanentemente para qualquer trabalho, aí o médico irá transformar o benefício em aposentadoria. Isso pode demorar 10 anos, pode demorar 1 mês apenas. Então, depende da comprovação da incapacidade permanente. Eduarda, em Fortaleza, meu marido recebe BPC e está pagando INSS de 5%. Caso venha a falecer, eu tenho direito à pensão? Se ele falecer e ele estiver pagando como... É ele que está pagando 5%? É ele que está pagando. Ele pagando para ele, né? Para ele. Se ele tiver cadastrado... Ele recebe, né, o BPC e está pagando o INSS. Sim. Se ele está recebendo BPC e ele está pagando como 5%, é possível que ele não tenha direito à pensão. Por quê? Porque nesse caso dos 5%, é complicado explicar. Porque, nesse caso dos 5%, a pessoa só pode pagar como 5% se ela não recebe renda. E esse BPC é uma renda. Então, eu sempre explico aqui que a pessoa contribua como facultativo para garantir a sua condição de segurado, mesmo recebendo BPC, mas com a alíquota de 11%, que é o código 1473, e não o código 1929, que é de 5%. Porque pode ser que o INSS não valide essas contribuições como facultativo de baixa renda, nesses 5%, por causa da renda que ele tem, que é o BPC. Raimundo, em Ipapiúna, quem tem direito ao adicional de 25%? Professor Paulo Bacelar, a pergunta do Raimundo. Tem direito adicional de 25% aqueles aposentados por invalidez, apenas os aposentados por invalidez, que necessitem de um acompanhante. Ele precisa do acompanhante para levar ele para sair, para se vestir, para comer, para dar banho, essas coisas. Então, quando a pessoa necessita de um acompanhante, ela pode receber esse adicional de 25%. Mas não é aquele que é aposentado por idade ou por tempo, por exemplo, e se torna inválido. Ele tem que ser aposentado por invalidez. Lucileuda Cavalcante, em Piquet Carneiro, gostaria de saber se os enfermeiros já aposentados vão, de certa forma, serem beneficiados com correção por conta do piso salarial da categoria, já que muitos foram aposentados sem serem contemplados com o piso. A pergunta da Lucileuda, e ela coloca também uma observação aqui, parabenizando o programa, dizendo que é um excelente programa de ação social, um programa muito importante. Professor Paulo Bacelar. Olha, depende. Se for um enfermeiro do regime geral de previdência, que é de um hospital público, ou um hospital particular, uma clínica, essa correção ela não acompanha a categoria. É uma correção que é dada para todos os benefícios, independentemente da categoria. Se a pessoa é aposentada no regime próprio de previdência, que ela trabalhou no regime público, né? Ou no hospital público, ou
numa cidade onde tem regime próprio ou no estado, ela vai depender de quando que ela se aposentou e de qual regra que ela se aposentou. Se ela aposentou na regra de integralidade, garantindo a integralidade e a paridade, ela tem o aumento de acordo com a categoria. Então, por exemplo, a paridade, ela vai dar o mesmo reajuste dos aposentados, o mesmo reajuste das pessoas ativas. Então, ela segue a paridade. Mas nem todos os servidores públicos se aposentam com paridade. Vai depender se eles atingiram as regras para ele ter direito à paridade. Se ela se aposentou com média de contribuições, aí ela não acompanha aquela atividade, aquele salário do piso da categoria. Ele vai acompanhar os reajustes normais. Se ela se aposentou com paridade, ela vai acompanhar. Pergunta agora, Dedé Costa, de Umirim. Professor Paulo Bacelar, sou radialista há mais de 10 anos, pago o sindicato. Quando eu vou poder me aposentar? Olha, meu amigo, radialista, ele vai se aposentar com a regra normal. Ele não tem direito a aposentadoria especial. Anteriormente tinha, né, vai professor? Depender, até 94 ele tinha como categoria, mas vai depender do PPP, de um risco nocivo, agente químico, físico, biológico, que ele está exposto, mas em regra, aposentadoria normal, homem 65 anos de idade com 15 de contribuição, mulher com 62 anos de idade com 15 de contribuição, e as regras de pontos, homem com 35 anos de idade de contribuição no mínimo, com 100 pontos em 2023, mulher com 30 anos de contribuição no mínimo, com 90 pontos em 2023, e a regra da idade mínima em 2023, 63 anos de idade para o homem em 2023, com 35 de contribuição, mesmo que não tenha os 100 pontos, e a mulher com 58 anos de idade e 30 de contribuição, mesmo que não tenha os 90 pontos. Então, são essas regras, as mais básicas, e acompanha a regra de qualquer atividade. Então, prepara o gogó, Dedé, que vai ter que falar muito ainda. Não fomos privilegiados, né, professor Paulo Bacelar? Prepara a garganta aí, Dedé. Abraço pra você, obrigado, viu? O Vicente em Trairi, tenho 22 anos de contribuição, nunca mais tive carteira assinada e nem contribuí com o INSS. Ninguém me orientou o que era para pagar INSS. Hoje eu tenho 58 anos de idade e ainda vale pagar o INSS, professor Paulo Bacelar? Olha, se ele começar a contribuir agora, ele se aposenta daqui a 15 anos. Então, aí depende do interesse, da vontade dele. Agora, precisa saber se ele não teria direito ao BPC antes de completar os 15 anos de contribuição, né? Porque o BPC, basta ele ter 65 anos de idade e não ter uma renda familiar até R$330. Então, ele pode começar a contribuir agora. Se quiser, ele pode dar entrada no BPC, se ele tiver direito, aos 65 anos de idade, e continuar contribuindo até completar os 15 anos e ele poder pedir aposentadoria e cessar o BPC. Lembrando que quem recebe BPC pode continuar contribuindo como facultativo na alíquota 14,73. Não pague na alíquota do facultativo de baixa renda de 5%. Seria a alíquota de 11% na cota no código 1473. Professor Paulo Bacelar, eu não entendi uma coisa aqui, professor. Ele diz no início da pergunta dele que ele tem 22 anos de contribuição. Deve ser de trabalho, né? Se ele já tem, eu não tinha percebido. Não, porque ele coloca aqui, tenho 22 anos de contribuição. Nunca mais tive carteira assinada e nem contribuí com o INSS. Então ele já tem os 22 anos de contribuição. Então ele já tem os 15 anos, né, no mínimo. Eu não percebi essa parte aí. Então, se ele já tem os 15 anos de contribuição, eu entendi a sua última fala, que você fala que nunca... ninguém mandou ele contribuir, então ele não teria contribuído hora nenhuma, né? Como ele tem 22 anos já de contribuição, então já tem um tempo mínimo. Ele não é mais segurado, mas com 65 anos de idade ele vai se aposentar sem precisar contribuir mais daqui para frente. Mas 58, era bom ele começar a contribuir de novo, exatamente para manter a sua condição de segurado, para caso aconteça alguma coisa com ele antes dos 65 anos de idade, ele ter direito ao auxílio-doença, ou até mesmo em caso de óbito,
que a gente nunca sabe, deixar a pensão por morte para os seus dependentes. Como ele tem 58 anos de idade hoje, faltam 7 anos, ele pode fazer uma contribuição por mês, por ano, professor Paulo Bacelar? Ou por ano, ou uma contribuição a cada 6 meses, se ele não estiver exercendo nenhuma atividade remunerada, como segurado facultativo. Tá certo então, Vicente, obrigado, viu? Abraço para você, a todos de Trairi, o pessoal que sintoniza agora FM em 104.1, recebendo aí o nosso programa. Abraço a todos. Professor Paulo Bacelar, iniciando o segundo bloco do programa de hoje, tem a pergunta do Cícero, de Nova Olinda. Tenho 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Olha, ela precisa ter... Ele, no caso, Cícero. Ele precisa ter 65 anos de idade e 15 de contribuição. Quantos anos ele já tem? Ele tem 60 anos. E quanto de contribuição 30 ele diz? anos de contribuição. 60 com 30 dá 90 pontos. Mesmo assim, o homem precisa ter 35 anos para considerar ainda a regra de pontos, ou idade mínima. No caso dele ter 30 e 50... 60 anos de idade. 60 de idade, ele com 5 anos a mais, ele vai ter 65 ou 35. Então, seria quase 100% da média de contribuições. Né? Então, ele teria direito a uma aposentadoria melhor se ele continuar contribuindo, mas só vai se aposentar com 65 anos de idade. Eliene, em Sobral, queria saber por que eu estou afastada da empresa pelo médico. O médico me deu 1 ano e minha perícia está marcada para o dia 28 de setembro. Se eles negarem, o que eu faço? O que eu devo fazer nesse caso, professor Paulo Bacelar? Nesse caso, você pode procurar a Defensoria Pública da União ou um advogado particular para analisar os documentos médicos, a questão da carência, qualidade de segurado e entrar com ação na justiça para ter o seu direito garantido. Júnior, em Tianguá, minha sogra deu entrada na aposentadoria com 55 anos. Como trabalhadora rural, veio negada. Ela tentou de novo, veio negada novamente e hoje ela está com 65 anos e ainda não conseguiu sua aposentadoria. Mas ela tem 7 anos de carteira assinada e recebe pensão do marido. Será que ela pode dar entrada na aposentadoria hoje com 65 anos, professor Paulo Bacelar? Continua a questão rural, né? Então ela precisaria ter provas rurais. Com 65 anos de idade, ela pode requerer o BPC, mas o marido dela tem que ter 65 anos de idade também. No caso, ela recebe pensão do marido. Nesse caso, ela não pode pedir o BPC com a pensão. Então, com a pensão por morte, ela não pode acumular um benefício previdenciário com benefício assistencial. Então, ela pode requerer aposentadoria se ela tiver comprovação da atividade rural diferente. Provas diferentes daquela que ela já apresentou antes, que foi negado o benefício dela. Uma das principais dúvidas aqui é como ela recebe a pensão, se ela pode dar entrada na aposentadoria. Ela tendo as provas, pode dar entrada normalmente, né, professor? Pode dar entrada. Alana, em Canindé, recebo o BPC desde os meus 2 anos e hoje eu tenho 25 anos. Meu nome sempre foi no cadastro único da minha mãe. Se eu retirar o meu nome do cadastro dela e fizer um cadastro individual para mim, vai interferir no meu benefício? Olha, Alana, o cadastro único ele é feito para cadastrar o grupo familiar. Se você não mora mais com a sua mãe, você deve fazer o novo cadastro único com o grupo familiar, o seu grupo familiar, diferente do dela. Se está em outra casa, se mora em outra residência ou com outras pessoas. Se você mora com ela, na mesma casa, o grupo familiar continua mantendo naquela casa. Então, você deve manter o cadastro único com as pessoas que moram com você na mesma casa. Então, você só vai tirar a sua mãe se você não estiver mais morando com ela. Se for o caso, não tem problema nenhum de mudar relação ao benefício. Respeitando as regras, né, professor? Não tem nenhum problema. Maria, no Crato, meu esposo tem direito à revisão da aposentadoria. Ele se aposentou em 2008 por tempo de contribuição. Nessa época, ele estava com 50 anos de idade. Hoje ele está com 65 e vai completar no final do ano 15 anos de aposentadoria. Ele trabalhou por 18 anos em uma empresa que contribuiu
equivalente a 5 salários mínimos e também tinha direito à periculosidade. Saiu dessa empresa, houve um incentivo para demissão voluntária. Aí contribuiu como microempresário por mais 7 anos, o equivalente a 3 salários mínimos. Professor Paulo Bacelar, muita conta aí, né, professor? Mas nesse caso não tem como revisar um benefício. Primeiro que a revisão é feita dali da aposentadoria para trás. Tudo que a pessoa contribuiu depois, o tempo que ela juntou depois, que ela adquiriu depois da aposentadoria e a idade também, depois da aposentadoria, ele não é somado à aposentadoria anterior. Então, você não tem como revisar valores que foram pagos após aposentado. Outra coisa, o tempo para pedir qualquer revisão de benefício é de 10 anos, começando da data do início do primeiro pagamento. Então, ele também já passou mais de 10 anos aposentado, também nesse caso, não seria mais possível pedir a revisão desse benefício. Janaína, em Ipueiras, tem um senhor e ele tem artrose, diabetes, um problema na coluna chamado de espondilite. Água nos 2 joelhos e nos quadris, e é portador de diabetes e várias vezes o caso já foi colocado na justiça e sempre foi negado. Ele já tirou alguns auxílios doença, mas nunca conseguiu a aposentadoria por invalidez. Ele era agricultor, mas não exerce a profissão há alguns anos por não aguentar trabalhar. Tem câimbras recorrentes quando faz esforço e tem enxaqueca crônica. Eu gostaria de saber, nesse caso, porque ele não consegue a aposentadoria. E ele descobriu também que tem fibromialgia recentemente. Olha, tudo depende do laudo médico e da sua condição de segurado. Você tem que estar segurado da Previdência e com laudos médicos que atestam a sua incapacidade para o trabalho, não só pela doença, mas sim uma incapacidade para o trabalho, aquela doença que incapacita você de trabalhar. Então, com laudo médico e você contribuindo com a Previdência, você vai ter direito ao seu benefício. Marcos, em Choró. Tenho 33 anos e meu esposo tem 42. Nós pagamos o sindicato. Queremos saber quais são os benefícios que a gente tem pagando o sindicato. Olha, em relação à Previdência, nenhum benefício. O que você tem de benefício pagando o sindicato seria ações que o sindicato promove em favor da agricultura. Aí você tem que procurar o seu sindicato para saber o que é que eles podem te oferecer. Mas em relação a benefício previdenciário, nenhum benefício. Damião, em Baturité, professor Paulo Bacelar. Vou completar 64 anos em dezembro. Eu recebo auxílio do INSS há quase um ano e tenho uma perícia marcada para novembro. Fui contribuinte por 18 anos. Tenho problemas cardíacos e o cardiologista diz que eu não posso trabalhar. Será que eu posso conseguir a minha aposentadoria? Tudo depende do laudo médico. É o laudo médico, atestado médico, que tem que dizer se a pessoa está incapacitada para o trabalho. Se tiver esse laudo bem feito, atestando a sua incapacidade para o trabalho, a chance de ganhar um benefício é muito grande, sendo segurado da Previdência também. Maria, em São Luís do Curu, eu recebi um auxílio doença, tive um câncer no rim e tive que tirar o rim. Gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria, já que foi tirado um órgão e eu não posso mais trabalhar na agricultura. Eu tenho 48 anos. Depende do laudo médico. O médico, ele vai atestar a incapacidade para o trabalho. Se você não tem condições de trabalhar e o laudo estiver atestando essa impossibilidade, você vai ter direito ao benefício. Elisiane, professor Paulo Bacelar, em Trairi. Abraço a todos aí de Trairi ouvindo o nosso programa. Meu filho foi diagnosticado com autismo quando eu aposentar. Ele e eu, nós vamos perder o Bolsa Família. Eu recebo o Bolsa Família R$700 e R$600 do trabalho do marido. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Não, o Bolsa Família não depende do recebimento do benefício. Se ele tem um benefício, mas a renda familiar ainda comporta a questão do Bolsa Família, e mesmo ele tendo benefício, ele vai continuar recebendo o Bolsa Família. Evaldo Camelo, em Santa Quitéria. Estou com 60 anos e 35 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? 5 anos. Ele só vai se aposentar com 65 anos. Porque para regra de pontos e regra de transição,
precisa ter no mínimo 35, ele só vai atingir daqui a 5 anos. E também teria que ter a idade mínima de 65 anos, ele só vai atingir daqui a 5 anos. Ruth, em Fortaleza. Minha cunhada recebe o BPC do meu sobrinho, que é especial. Eu quero saber se, caso ela pague o INSS, ela poderá se aposentar e o meu vai continuar recebendo o benefício dele, professor Paulo Bacelar? Qual é o benefício dele? É o BPC, o sobrinho BPC. dela, né? O sobrinho dela vai continuar recebendo? Não, o se ela der sobrinho entrada? não faz parte do grupo familiar. Então, se ela se aposenta, o sobrinho não vai. Não, ela está dizendo assim que o sobrinho dela, a mãe do sobrinho dela, que é especial, né? O sobrinho dela é especial. Ela quer saber se ela pagar o INSS e ela se aposentando, o sobrinho continua recebendo o BPC, caso a mãe dele se aposente? Depende. A aposentadoria, ela não conta para o cálculo da renda familiar se for uma pessoa com 65 anos de idade e esse benefício for de um salário mínimo. Então, só não vai entrar no cálculo da renda familiar se ela tiver 65. Se ela se aposentar com menos de 65 anos de idade, que pode ser que aconteça, esse benefício dela irá contar no cálculo da renda familiar. Então, aquele benefício dele, o BPC, se for revisto pelo INSS, pode verificar que a renda aumentou por causa daquele benefício e pode cessar o benefício dele, sim. E você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Entre em contato com a nossa produção. Fique à vontade. Você pode entrar em contato no WhatsApp, o 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta do Fagundes, em Chorozinho. Eu tenho marca-passo e já contribuí por 10 anos para o INSS. Tenho 2 laudos de médicos diferentes comprovando a minha incapacidade para o trabalho. Eu tenho direito à aposentadoria? Sim, se ele é segurado da Previdência e está com um laudo, né? Como você fala aqui do laudo, né? Se ele já tem um laudo, ele pode requerer o benefício e receber o seu benefício. Raimunda, em Pentecoste, tenho 2 netos autistas. Um recebe o BPC e outro não. Eu entrei na justiça há quase 1 ano e nada. O que fazer para o juiz assinar? O pai e a mãe estão desempregados. Olha, depende do... Olha só, no caso, quando você faz um requerimento de benefício, você já deve ter um laudo médico na mão para requerer. Se o INSS negar, você vai para a justiça. E na justiça também é feita uma perícia médica, mesmo com laudo. É feita uma perícia médica com o médico do juiz, o juiz é que determina quem vai ser o médico, e ele vai dar outro laudo, além daquele laudo que você já deve ter do médico que você fez o requerimento administrativo no INSS. Depois desse laudo do médico, do juiz, vai ter uma avaliação social na casa dele, para saber as condições sociais daquela família. E só depois é que o juiz vai decidir se ele tem direito ou não ao benefício. Só esclarecendo aqui, professor Paulo Bacelar, um já recebe o BPC e... Da mesma forma. Da mesma forma. Vai ser não analisado. Tem problema, vai ser analisado. Não tem problema. Se tiver tudo ok, não tem problema. Não tem problema, o irmão dele está recebendo benefício. O importante é provar que o outro também tem direito. Ok. Silvia Bentes, em Calcaia. Sou MEI e agora em novembro faço 15 anos que pago o INSS. Sou manicure e no próximo ano já completo 62 anos de idade. Então eu gostaria de saber como faço para dar baixa depois dos 15 anos pagos. Eu vou conseguir me aposentar? Não, você com 15 anos pagando, já com 62, você vai se aposentar tranquilamente. Agora, da baixa, você tem que procurar um contador para dar baixa no MEI. E se você está pagando o MEI apenas para ter direito ao benefício, você pode estar com tipo assim, uma empresa aberta, sem necessidade de trabalhar, porque você fazendo esse MEI, você se obriga a várias outras coisas, não só a contribuição previdenciária. Para quem quer se aposentar, não precisa abrir MEI. Pode pagar um alíquota até maior, que é de 11%, no código 1473, como facultativo, por exemplo, e se aposentar do mesmo jeito, só que você não vai ter aquela responsabilidade de encerrar a empresa, de fazer imposto de renda e nada disso. Então, às vezes, as pessoas se cadastram no MEI
só com o intuito de pagar os 5% do salário mínimo, que é um valor menor, para se aposentadoria. Mas esquece que é uma empresa, você tem que abrir, você tem que fechar, você tem que manter informações, pagar contador, e muitas vezes é mais burocrático do que você pagar simplesmente uma guia de 11% do salário mínimo sem essa necessidade de abrir empresa. Diana, em Icó, participando com a gente. Meu marido faleceu, mas ele não pagava o INSS, não trabalhava de carteira assinada. Eu posso pedir pensão por morte? Não, se ele não pagava de carteira, se ele não tinha carteira assinada, não pagava como autônomo, não era segurado da Previdência, não tem direito à pensão por morte. Guto Pereira, em Maracanaú. Minha mãe já tem 52 anos e trabalhou 11 anos de carteira assinada. Ela já pode se aposentar? Não, precisa ter 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. Natália Silva, em Itapemirim, professor Paulo Bacelar. Eu tenho crise de pânico, ansiedade e depressão pós-parto. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a um BPC. Eu tenho 3 laudos informando a minha incapacidade para o trabalho. Sim, se tem laudo mostrando a incapacidade, você vai ter direito à aposentadoria, sim. Otávio, em Fortaleza. Sou professor da rede estadual, tenho 57 anos e 22 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Precisa ter 62 anos de idade, 15 de contribuição. Ela já tem quanto? Ela tem 22 anos de contribuição. E a idade, de idade? Não 57 anos 57. de idade. 57, precisa completar os 62 anos de idade. E você, tem alguma dúvida, alguma questão? Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 85992734353. Fernanda Tavares, em Iguatu. Minha irmã engravidou e está com 3 meses, mas ela nunca trabalhou de carteira assinada. Ela pode receber o auxílio maternidade? Não, se ela nunca contribuiu, na data do parto, ela não vai conseguir pagar 10 meses antes do parto. Então ela não vai ter direito ao salário maternidade. Lembrando, para receber o auxílio maternidade, na data do parto, tem que ter pelo menos 10 meses de contribuição, né, 10 professor? contribuições mensais antes do parto. Estefane Pinheiro, em Juazeiro do Norte. Minha sobrinha já teve 2 filhos e nos 2 ela recebeu auxílio maternidade. Agora ela está grávida de novo, ela já tem mais de 8 anos de contribuição. Ela pode receber o auxílio pela 3ª vez? Se ela tiver dentro da qualidade de segurado, na data do parto, e tiver com a carência exigida, que é de 10 meses, ela vai ter direito quanto salário maternidade for necessário. Ela precisa estar segurada da Previdência na data do parto e ter 10 contribuições mensais antes do parto. Fernando Couto, em Quixadá. Minha mãe trabalhou por muito tempo com carteira assinada, mas fazem uns 8 anos que ela não trabalha mais. O que a gente faz para contribuir e garantir a aposentadoria dela? É simples. E aí, alô, a Quixadá, estive aí domingo passado nessa cidade, visitei aí o açude de Cedro e almoçamos um grande número de pessoas através de um comboio, né, de motocicleta. No restaurante Pé de Serra ali, muito bom o passeio na cidade de Quixadá. Um abraço a todos os moradores de Quixadá. E nesse caso aí, Marcos, especificamente aí da mãe do Fernando, ela precisa entrar no site do INSS, meu.inss.gov.br, e vai em GPS, que é Guia de Previdência Social, pagamento de GPS, e botar o número do NIT dela e escolher o salário que ela quer pagar, e se for salário mínimo, colocar o salário mínimo de 2023 e a competência agora de setembro, dá para pagar ainda até 15 de outubro. Então ela pode escolher essa forma de pagamento e pagar daqui para frente todo mês. Saímos de Quixadá, vamos agora para Guaramiranga, professor Paulo Bacelar, respondendo a pergunta do Antônio. Queria saber como faz para garantir a aposentadoria com o valor de mais de um salário. Depende, vai precisar fazer cálculo. Tempo de contribuição que a pessoa ainda tem para pagar daqui para frente até completar a idade e o valor que ela já pagou até hoje para saber se vale a pena e quanto seria esse pagamento daqui para frente. Isso a gente chama de planejamento previdenciário. A gente precisa fazer um planejamento dela ou dele para fazer cálculos e verificar a possibilidade dela ter um valor maior, porque para cada ano que aumenta, para cada ano que você paga mais do que 15 anos de contribuição, você ganha 2% da média. Então você tem que aumentar a sua média
e aumentar o tempo de contribuição também para valer a pena e fazer um pagamento de um valor maior do que o salário mínimo. Marcelo em Chaval, já conheceu Chaval, professor Paulo Bacelar? Conheci Chaval, tem lá um santuáriozinho, né? É muito bonito também. Estivemos lá esse ano em abril, quando a gente fez o Rota 085 ali pela estruturante. Fomos até a cidade de Parnaíba, né, no Piauí, e passamos lá em Chaval, conheci bem Chaval. Abraço a todos aí de Chaval. Abraço, muito obrigado, Marcelo. Trabalhei 5 anos de carteira assinada, tenho 43 anos. Eu recebo Bolsa Família e quando eu chegar à idade de me aposentar, vai ter algum problema. Eu cuido de um senhor idoso, mas só porque minha carteira não é assinada e eu recebo Bolsa Família. Nesse caso do Marcelo, professor. Mas ele já tem quantos anos? Tem 20? Ele tem 43 anos. De idade. De contribuição. De contribuição, 5 anos. 5 anos. Ele vai ter que pagar, Marcos. Mesmo sendo cuidador, nesse caso, ele era para ter assinado a carteira de empregado doméstico e contribuir normalmente. Agora, se ele não assina a carteira, ele precisa fazer contribuições, ou como facultativa, ou como contribuinte individual, para poder completar os 15 anos, porque senão ele não se aposenta. É porque ele diz aqui que ele recebe Bolsa Família. Não tem problema, então ele pode pagar. Não tem problema. Pode pagar como segurado facultativo e ter direito a se aposentar, mas tem que completar os 15 anos de contribuição. Joselma, em Acopiara, trabalhei 1 ano de carteira assinada e em 2007 eu dei baixa na carteira, mas agora eu descobri que na cooperativa não deram baixa. E agora o que eu faço? Eu já tenho 51 anos e será que eu me aposento? Porque faltam 4 anos, é isso, professor Paulo Bacelar? Ela tem quanto tempo? 51 anos, não. 4 anos dá 55. É 62, né? Ela tem que ter 62 anos de contribuição. Se for cooperativa rural, aí tem uma diminuição, porque empregado rural, carteira assinada como rural, Marcos, também ela se aposenta com 55 de idade. Ah, sim. E o homem com 60 anos de idade. Então, rural, mesmo sendo empregado rural, se aposenta com tempo menor, com idade menor. 60 anos para o homem, 55 para a mulher. Isso não foi alterado pela reforma da Previdência. Agora, se não deu baixa, você deve olhar o seu CNIS, ou seja, entrar no meio do INSS, no meio do INSS com a sua senha, no gov.br, e baixar o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, o seu CNIS. E com o CNIS, você verificar se consta vínculo em aberto. Se constar algum vínculo em aberto, você tem que ligar para o telefone 135, fazer a solicitação de acerto de vínculos e remunerações e juntar a documentação. Isso aí pode ser feito sozinha ou através de uma pessoa que conheça como trabalhar com previdenciário, no caso aí os advogados. José Ribamar, em Barroquinha. Eu tenho 52 anos, 21 anos de contribuição na prefeitura e mais 5 anos quando trabalhei no Rio de Janeiro. Quantos anos faltam para eu me aposentar? Ele não falou a idade, né? 52 anos, professor. 52. Precisa ter 65 anos de idade. 15 anos no mínimo, mas ele não vai completar os 35 anos de contribuição, né? Ele está com 21 anos. Uhum. Então ele vai se aposentar com 65 anos de idade. Vilane, em Iguatu. Eu recebo o BPC, saí do grupo da família no cadastro e agora eu moro sozinha. Será que eu posso correr o risco de perder o BPC? Não, se ela está sozinha, é importante ela estar cadastrada no Cade Único. Não tem problema que mudou, né, do grupo familiar, né, professor? Não tem problema. Importante é estar cadastrado no Cade Único. Luana, em Fortaleza, quem fez requerimento no dia 21 de junho de 2023 tem laudo, receita e ultrassom. Só não tem o tempo de afastamento. Pode dar entrada no atestado médico. A perícia ficou para dezembro. Mas se a perícia ficou para dezembro, ela tem que fazer a perícia. Tem que fazer Agora, no dia da perícia, mostrar o atestado ou o laudo médico. É importante isso. Lucy Eudes, em Fortim, professor Paulo Bacelar. Sou concursado desde 1993 pelo município, mas estou de licença temporariamente sem remuneração. Eu estou trabalhando há mais de 8 anos de carteira assinada por uma empresa terceirizada de serviço de água e esgoto do estado. Porém, desde 1993 eu recebo insalubridade. Eu gostaria de saber se eu já tenho pontos para dar entrada na aposentadoria especial. Eu tenho 51 anos de idade. Não, de 93 para cá dá quantos anos? 25?
De 93 para cá, Não. dá 30 anos. Dá 30 anos. Né? Exatamente. Eu fiz exatamente agora em setembro, 29 anos de formado. Eu formei em 94 como engenheiro civil. E ele vai ter 30 anos. Veja, se você comprovar os 25 anos, que 30 menos 5 dá 2020, dá 25, pode ser que em 2019, antes da reforma, você já tinha os 25 anos de contribuição. Se você já tiver os 25, você vai se aposentar especial se você provar o agente nocivo, né? A exposição ao agente nocivo através do PPP. Se não tiver os 25 antes de 2019, aí você só se aposenta com 91 pontos ou com 60 anos de idade. E você tem alguma dúvida, alguma questão, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 85992734353. A Regineide, em Jaguaribara, professor Paulo Bacelar, ela manda a seguinte pergunta: eu tenho 56 anos de idade e 32 de prefeitura. Falta o que para eu me aposentar? Ela é concursada, professor Paulo Bacelar. Ela tem 56 anos de idade. Precisa ter 60 anos de idade, no mínimo 25 anos de contribuição como servidora pública. Sebastião, no Rio de Janeiro, abraço para você, a todos aí do Rio de Janeiro, muitos ouvintes do nosso programa aí na cidade maravilhosa. Abraço, Sebastião. Tenho hérnia de disco lombar, artrose e bico de papagaio. Minha coluna está com partes ressecadas por falta de líquido. Estou com uma perícia médica na Federal marcada para o dia 7 de dezembro deste ano. Eu estou esperando desde o dia 22 de março deste ano. Eu tenho em mãos todos os documentos comprobatórios, ressonância magnética com laudo, tenho vários atestados médicos, laudo médico do ortopedista e traumatologista e receitas de remédios. Eu tenho tudo. Existe a possibilidade do médico não me conceder o benefício? Difícil, né? Se já tem toda a documentação, tem laudo, ressonância, é sempre isso que eu oriento sempre a pessoa a ter em mãos. Quando for fazer a perícia médica, então acredito que na perícia médica será reconhecido a incapacidade para o trabalho dela. Sandrei, em Russas, para aposentar uma pessoa que é eletricista, qual é o tempo adequado, tanto de idade quanto de contribuição, professor Paulo Bacelar? Depende, se ele tiver o PPP comprovando o agente nocivo, a exposição ao agente nocivo, não basta ser eletricista, precisa ter o PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, se aposenta com 25 anos de contribuição, com 60 anos de idade. Islay Barbosa, em Fortaleza. Eu estou com 2 perícias agendadas. Eu dei entrada em 15 de abril e um auxílio acidente no aplicativo Meu INSS e sempre que consultava só dizia que estava em análise. Fui a uma agência do INSS e lá o funcionário verificou e deu entrada em novo pedido no dia 7 do mês de julho deste ano e com perícia presencial para o dia 23 de janeiro de 2024. Agora apareceu no meu e-mail resposta do INSS em relação ao pedido junto ao Meu INSS com a perícia que realizei a primeira no mês de abril e com status de exigência. Então eu peço a orientação, qual perícia eu devo realizar? Nesse caso aí, professor. A perícia ele vai realizar agora em dezembro. E a exigência ele vai ter que cumprir com a exigência que está sendo colocada. Em exigência, algum pedido de algum documento. Ele precisa juntar a documentação junto ao Meu INSS dele. Essa exigência é para o primeiro requerimento. E o segundo vai ter que fazer a perícia novamente. A perícia normal que está marcada. Ok, então. Vanderlei, em Itapajé. Tenho 44 anos, trabalhei 5 anos de balconista de farmácia com mais 13 anos de recepcionista de hotel. Hoje eu trabalho atualmente de eletricista da Enel há 6 anos. Eu vou me aposentar na categoria de qual setor? Falta quanto tempo para isso acontecer? Não se aposenta por categoria. A aposentadoria é calculada com base na média de todo o tempo contributivo do segurado desde julho de 94. Então, na aposentadoria, na categoria que ele estiver se aposentando, não vai levar em conta o salário atual, e sim o salário de toda a vida contributiva dele. Uma pergunta sem identificação agora, professor Paulo Bacelar. Eu tenho a doença de Parkinson. Isso dá direito a algum benefício? É possível, mas tem que ver qual é a atividade da pessoa.
Nenhuma doença dá direito ao benefício. O que dá direito é a incapacidade para o trabalho. Então precisa saber qual é a atividade da pessoa para saber se ela vai ficar incapacitada para o trabalho por causa daquela doença de Parkinson. Jonas, em Pindoretama, tenho 46 anos, sou servidor público estadual e tenho outro emprego de carteira assinada. Em ambos eu exerço a função de técnico em radiologia. Eu tenho 15 anos de CLT e como estatutário. Com quantos anos eu posso me aposentar recebendo o valor integral do meu salário? Eu posso receber as duas aposentadorias de forma integral? Olha, no regime geral, ele vai se aposentar para ter direito à regra integral com 40 anos de contribuição, que é 100% da média de todo o período contributivo. É o máximo, 40 anos de contribuição, com 65 anos de idade. No caso do serviço público, ele tem que também ter 65 anos de idade e 30 anos de contribuição no serviço público, para verificar se ele tem direito à aposentadoria integral. Basta que ele tenha sido admitido antes de 2003, que é quando dá direito à integralidade no serviço público. Se ele implementar as duas condições, ele vai se aposentar pelas duas regras. E nesse caso, que ele é radiologista, ele tem direito à aposentadoria especial? No caso do regime geral de previdência, ele precisa ter o PPP. Radiologista possivelmente tem a exposição a agente nocivo e terá direito sim à aposentadoria especial. Nizete, em Tauá, o curador de uma pessoa que não mora junto desta pessoa tem direito a receber um Bolsa Família? Olha, para receber o Bolsa Família, ela precisa estar cadastrada no CAD único, independentemente se ela é curadora ou não, isso não importa. Ela tem que estar cadastrada no CAD único e ter que ver a questão da renda familiar. Maria, em Trairi, meu filho é menor de idade, recebe um BPC e eu sou responsável por ele. Em 2024 ele completa a maioridade. Como posso fazer para transferir o BPC para o nome dele? Olha, ela precisa entrar no meu INSS dele. Se ele for uma pessoa que estiver ativa, mentalmente sem impedimentos, ele vai e faz um pedido junto ao meu INSS dele, em novo pedido, de atualização de representante legal. E pede a exclusão do representante legal, e aí ele fica como titular do benefício. Mas se ele continuar morando na mesma casa, não sair de casa, ficar no mesmo núcleo familiar, mesmo assim precisa mudar a partir da maioridade, professor Paulo Bacelar? Se ele está no mesmo grupo familiar, mas já é maior de idade, ele vai continuar como titular do benefício. Só que a mãe não é mais representante legal, não pode mais ser porque ele já é maior de idade. Então basta que ela requeira a exclusão e ele vai continuar recebendo tranquilamente. Eridan, em Ibiapina, gostaria de saber como fica a situação da minha irmã, que tem 57 anos e é agricultora, porém não tem provas. Ela consegue se aposentar? Tem 57 anos, agricultora e sem provas, professor Paulo sem Bacelar. provas é difícil, né? Com prova já está difícil, né? Precisa provar 15 anos de tempo de atividade rural, 15 anos, uma prova lá de 15 anos atrás. Então, sem provas fica muito difícil, quase impossível comprovar a atividade rural. No caso, o conselho para ela é que ela pague, então, ou comece a guardar essas provas, né, professor? Exatamente, ela precisa ter provas de 15 anos, né? Então não basta que ela comece a provar agora, ela precisa ter um período de 15 anos que ela tem que buscar lá atrás. Então é possível que ela até tenha provas, mas não sabe ainda onde estão essas provas. César Marcos, em Camusim. Eu tenho 23 anos de eletricista da Enel e 48 anos de idade. Com quantos anos vou me aposentar? Todo sábado eu ouço o programa e é muito bom. Estão de parabéns. Muito obrigado, César. Abraço para você, a todos de Camusim. Olha, o tempo de eletricista, ele não dá direito à aposentadoria especial apenas por ser eletricista. Você precisa ter um PPP para analisar onde que ele trabalha, qual é a exposição que ele tem, se é ruído, se é a tensão, quanto é de tensão no trabalho dele. Então, acima de 250 volts, né? Então, ele vai ter direito à aposentadoria especial. Vamos dizer que ele tenha direito à aposentadoria especial, só que tem que ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade.
Nacélio Pereira, em Icó. Eu tenho 23 anos de contribuição com um 30% de periculosidade. Com quantos anos eu posso me aposentar por contribuição? Eu trabalho com linhas de transmissão de energia. 23 anos de contribuição. Precisa ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Uma pessoa não quis se identificar e enviou a pergunta pra gente. A minha esposa tem 3 hérnias de disco e ela tem 10 anos de contribuição. Como ela faz para adquirir algum benefício? É necessário algum laudo médico, mesmo com as fotos da ressonância? Precisa ter o laudo. Um atestado médico, de um médico, pode ser particular, pode ser do SUS, não importa. E aí ela tem aí as provas que são as ressonâncias, né? Mas tem que ter um laudo. Obrigado a você que participou com a gente pelo nosso WhatsApp 859-9273-4353. Durante a semana você pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta para a nossa produção. Agradeço a presença do professor Paulo Bacelar. Muito obrigado, professor. Bom final de semana. Bom, obrigado a você, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes que mandaram perguntas. E até o próximo sábado, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Boa semana. Até sábado que vem. Tchau, pessoal.